a vida mística de Jesus Cristo. A pergunta é, Jesus teve uma vida mística? Jesus teve uma vida oculta? Jesus Cristo teve uma vida obscura? Essa é a pergunta. As pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam nas Escrituras, que não acreditam no Evangelho, que criticam o cristianismo, procuram sempre argumentos para contestar a verdade. Uma das coisas que os críticos da Bíblia procuram e falam de uma forma veemente, forte, é sobre a vida de Nosso Senhor entre 12 e aos 30 anos. Eles dizem que Jesus Cristo viveu com uma seita secreta chamada os essênios. Entendeu? Outros dizem que Jesus Cristo casou-se com 2 mulheres e teve uma vida normal, casado com 2 mulheres. Outros dizem que Jesus Cristo ele se envolveu com liderança dos judeus durante esse tempo, entre 12 e 30 anos. Outras seitas, outros pseudos estudiosos arqueológicos dizem que Jesus Cristo esteve na Índia, aprendendo com os tibetanos, a praticar milagres, a usar a mente para a prática de milagres. Tem alguns que foi budista, olha. Outros dizem que Jesus Cristo esteve lá no Egito, nas pirâmides de Quéops, estudando as ciências egípcias, ciências ocultas e doutrinas secretas. Baseado em que essas informações? Recentemente foi descoberto no Mar Morto mais de 600 livros, chamados livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros espúrios, que não têm autenticidades de inspiração divina. Estes livros, eles, aliás, não são bem livros, são escritos, manuscritos de livros originais, que foram condenados até pela igreja no princípio da era cristã. A igreja condenou esses livros. E lá no Mar Morto, eles encontraram as cópias desses escritos e, baseado nesses escritos, agora estão fazendo especulações acerca da vida mística de Jesus, colocando em dúvida as Escrituras Sagradas. Mas, afinal de contas, o que Jesus fez? Vamos aqui para o capítulo 3, versículo 23, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos ler aqui. É 3, 23? Ou 2, 23? É 2, 23. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, será chamado Nazareno. Logo no início aqui do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós estamos aqui neste versículo do capítulo 2, versículo 23, eu vou repetir. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. Pelas Escrituras, podemos de uma forma clara e simples entender que Jesus viveu em Nazaré durante esse tempo. Fazendo o quê? Ele como um homem simples. Porque o que nós temos conhecimento, foi o que nós falamos na sexta-feira passada, que quando o Senhor estava com 12 anos de idade, ele estava com os doutores, ensinando aos doutores da lei no templo. Maria e José procurou Jesus durante 3 dias por toda Jerusalém e foram encontrar o menino Jesus com 12 anos no templo, ensinando aos doutores, e eles estarrecidos com a sabedoria do menino. Então, nós não podemos acreditar nessas informações dadas por esses críticos das Escrituras, os pseudo-cientistas teológicos que dizem que Jesus Cristo esteve na Índia, aprendendo com a ciência dos teribiranos, das seitas secretas,
Outros chegam até a dizer que Jesus foi um rosa-cruzista. São tantas coisas que eles falam e não tem nada de apoio nas Escrituras. Nos livros apócrifos, nos escritos apócrifos, que eles estão agora lendo e produzindo outros livros, porque você chega nas livrarias esotéricas, tanto aqui em São Paulo como em qualquer lugar do Brasil, você encontrará livros que tentam falar o que Jesus fez nesse período. Pelas Escrituras, sabemos que ele viveu uma vida simples, uma vida do lar, uma vida em família, uma vida de trabalho, porque ele era carpinteiro do nosso Senhor. Ele era um homem simples. Você sabe o que é um homem simples? Um homem que não tem tanta... A Escritura diz que nosso Senhor não tinha formosura. Ele não era um homem de aparência espetacular. Ele não tinha formosura. Ele era um homem simples. Um homem que não se... as pessoas não davam nada para ele. Então, ele não tinha projeção. Agora, por que nas Escrituras nós não podemos ter informações detalhadas da vida do nosso Senhor durante esse período? A resposta está lá no capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio. Quando Moisés escreveu, inspirado por Deus, ele escreveu que as coisas reveladas são para nós, nossos pais e nossos filhos. As coisas ocultas são para Deus. Então, aquilo que nós temos de informação com relação ao nosso Salvador e a Rússia, Jesus Cristo, está nas Escrituras. O que não está, não foi permitido a nós sabermos. O que podemos ter de informação da vida do nosso Senhor durante este momento, nesse tempo, de 12 anos até os 30, está aqui, ó, em Mateus, capítulo 2, versículo 23. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, será chamado Nazareno. Nazaré que ele estava. A sede, o local de moradia, o local onde ele conviveu. Nazaré, pessoal, ele era um homem. Ele não era um ET. Jesus não era um extraterreno. Jesus, como nós já dissemos, ele tinha as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Ele se tabernaculizou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá no Koiné grego, né? Ele se tabernaculizou. Agora, como que Deus, o Criador, o soberano, poderosíssimo, se fez carne? Como que isso aconteceu? Como entender a divindade de Jesus? Um assunto polêmico. A divindade de Jesus Cristo. Porque é contestada por aqueles que se acham sábios nas Escrituras. Foi contestado desde o início da igreja. Concílios foram realizados no início da igreja por causa da questão, por causa desse problema da divindade de Jesus. Quando Paulo, o apóstolo São Paulo, um homem que foi instruído nos pés de Gamaliel, que tinha sabedoria estupenda, que tinha um conhecimento profundo das Escrituras, muito especialmente do Pentateuco de Moisés. Ele que era um homem inteligentíssimo. Depois que ele se converteu, ele começou a meditar. Ele começou a meditar nesse mistério da encarnação de Deus no corpo humano, em Cristo Jesus. E quando ele começou a se aprofundar na meditação, na sua meditação, ele foi profundo. Ele expressou, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como dos mistérios de Deus. Inescrutáveis são os teus mistérios, quão profundos são os teus conhecimentos. Paulo não chegou a uma conclusão coesa dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacitação de meditar, de equacionar mentalmente. Ele viu que a coisa é profundíssima. Ele falou, grande é o mistério da piedade. Quando ele escreveu para Timóteo. Como que foi isso, pessoal? Como que Deus se
personalizou Cristo. Como que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Afinal de contas, Jesus. O que Jesus é? Ele é Deus ou ele é a encarnação de Deus? Próxima sexta-feira. Assunto muito polêmico, que coloca em dúvida muitos cristãos. A igreja está dividida nessa questão da divindade, viu? Você sabia que existem teólogos que não acreditam na divindade de Jesus? Que tentam separar isso? Nós vamos falar de algumas seitas que existentes no Brasil que negam a divindade de Jesus. E nós vamos mostrar na Bíblia, de uma forma claríssima, que o nosso Salvador, ele é Deus. As testemunhas de Jeová, as pretensas testemunhas de Jeová, ouvir isso. Porque eles pregam os ensinamentos de Charles Taze Russell e de Rutherford. As informações heréticas dadas pela Torre de Vigia de Nova York, através dos ensinos heréticos dessa seita. Eles negam de uma forma categórica a divindade de Jesus. E nós vamos ver na Bíblia se Jesus realmente é Deus ou é a encarnação de Deus. Próxima sexta-feira. Quem é Jesus? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu tenho alegria imensa de poder falar com você de qualquer parte do Brasil, através do nosso Twitter, Bispo Afonso Querubim, e também no Facebook, né, Tec Louco, e o nosso canal, Missão Yahvé no YouTube. Um abraço aos nossos amigos do YouTube, você que nos assiste. Se inscreva, por favor, se inscreva no nosso canal. Como se inscrever? É só você clicar nessa parte vermelha que tem aí, e automaticamente você estará inscrito. E todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui, você vai receber aí no seu canal, tá bem? Se você clicar nessa mãozinha assim, você estará colaborando conosco no sentido de proliferar, de espalhar o vídeo pela internet. Deus te abençoe. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.